Vocês podem pedir qualquer coisa, em linha com a palavra de Deus. Lembra sempre que eu farei. Exatamente isso que Jesus disse aqui em João, capítulo de número 14, que nós vamos ler hoje, para nos ensinar aquilo que eu e você podemos, através do nome dele, exatamente o nome que ele deixou para nós, conquistarmos por meio da oração. Lembra? Jesus morreu na cruz para que eu e você tivéssemos uma vida de acesso ao Pai. Existem bênçãos que não estavam disponíveis para nós, mas agora estão por causa da morte e ressurreição de Jesus. Fique esperto aí que você vai aprender muita coisa hoje nos livros de João, Crônicas, né? Segunda Crônicas e o livro de Salmos. Eu sou Leandro Machado, é um privilégio ler a Bíblia com você aqui no nosso projeto Bíblia em um Ano. Se você está chegando aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like já, tá bom? Bora lá então, João, capítulo de número 14, a partir do verso número 1. Aumenta o som, eu vou ler na nova versão transformadora, tá bom? Ele diz assim, João 14:1. Não deixe que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar um lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como eu gosto disso. Ele diz, se vocês realmente me conhecerem, saberiam, não é, que quem é o meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai, ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Filipe, estive com vocês todo esse tempo e ainda não sabe quem eu sou. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então por que me pede, mostra o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que digo são minhas. Não são minhas, mas são do meu Pai que permanece em mim e realiza as obras por meu intermédio. Apenas creiam que estou no Pai, que o Pai está em mim, ou creiam pelo menos pelas obras que eu tenho realizado. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as obras que tenho feito e até obras maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Gente, quantas verdades poderosas aqui. Uma das coisas que eu mais gosto nesse texto também é Jesus falando sobre a capacidade que nós temos de fazer obras maiores, não só em quantidades mesmo, mas em diversidades, né? Existem coisas que Jesus não fez, que hoje nós podemos de fato fazer. Nós sabemos que dons diferentes estão sendo liberados, né? Nós sabemos em 1 Coríntios 12, a variedade de línguas, né? Interpretação são dons que são disponíveis para a dispensação da igreja. Tem muita coisa boa que nós podemos fazer, porque Jesus mesmo disse que isso ia acontecer. Bora lá comigo então agora para 2 Crônicas, capítulo de número 20. Bora lá, 2 Crônicas 20, versículo de número 1. Ele diz assim, Depois disso, os exércitos moabitas e dos amonitas e alguns meunitas declararam guerra contra Josafá. Mensageiros informaram a Josafá, um exército enorme de Edom vem além do Mar Morto contra o rei. Já está em Hazazon Tamar, isso é, em Engedi ou Engedai. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum a todo o povo de Judá, aos habitantes das cidades de Judá. Vieram então a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e Jerusalém, em frente ao pátio do novo templo do Senhor, e orou: Ó Senhor, Deus dos antepassados, somente Tu és Deus que está no céu. Tu governas sobre os reinos da terra, és forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes dessa terra quando Israel, teu povo, chegou? Não deste essa terra sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu esse templo em honra ao teu nome. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em sua presença diante deste templo onde o teu nome é honrado. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Agora vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe, no monte de Seir. Tu não permitiste que os nossos antepassados invadissem as nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram para nos expulsar da nossa terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não os castigará por isso? Não temos força para lutar contra um exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome
era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita descendente de Asaf. Ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles, vocês encontrarão eles vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão que lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, não desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor estará com vocês. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor Deus de Israel. Bem cedo na manhã do dia seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando ao Senhor por sua santa majestade. Cantavam eles assim: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Gente, eu acho fantástico isso, né? Olha que direção louca que Deus dá, mas uma vez que o povo confia, nós vamos ver Deus trabalhando poderosamente. Aqui vale um aprendizado para a gente. O que é que Deus tem falado ao seu coração? O que a Bíblia diz? Muitas vezes parece loucura ser generoso em dias de crise. Pode parecer loucura falar fé quando todos os sintomas estão de doença nos nossos corpos. Mas se a Bíblia diz que é assim que nós precisamos fazer, ainda que nós não venhamos a entender algumas coisas, nós precisamos ser fiéis. E ele continua, verso 22. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe no monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra os seus aliados no monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram no local onde se avistava o deserto, viram apenas cadáveres no chão até onde podia enxergar. Não escapou nenhum sequer dos inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimento, roupa, objeto de valor, mais do que eram capazes de carregar. Haviam tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia, reuniram-se no vale de Beracá e recebeu ali o nome assim depois daquele dia, pois louvavam o Senhor ali. Por isso até hoje chamam aquele local de Beracá. Todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à sua frente, muito alegres porque o Senhor lhes tinha dado a vitória sobre seus inimigos. Entraram, marcharam em Jerusalém ao som de harpas, liras e trombetas. Foram ao templo do Senhor. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra todos os inimigos de Israel, o temor do Senhor veio sobre eles, e o reino de Josafá então teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Gente, é isso. É isso. Quando nós permanecermos, quando nós perseverarmos, a vitória vai acontecer e as pessoas terão que reconhecer que o nosso Deus é Deus. Talvez a gente não tenha essas guerras aqui, mas a gente tem a perseguição, a gente tem talvez a zoeira, né? A gente tem talvez o bullying. Quantas vezes nós vamos estar ali diante de escolhas entre dançar numa festa de casamento, dançar numa festa de 15 anos, beber, curtir as baladas, mas aí você renuncia essas coisas, você, né, coloca ali, né, em servidão a sua carne, escolhe viver uma vida de devoção e santidade ao Senhor, e por isso ele retribui a você. Verso 31, né? Assim Josafá reinou sobre a terra de Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 25 anos. Sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Josafá foi um bom rei que seguiu o exemplo do seu pai Asa e fez o que era certo aos olhos do Senhor. Contudo, não removeu todos os santuários idólatras. O povo não se comprometeu a seguir a Deus, os seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, do início ao fim, estão anotados no registro de Jeú, filho de Hanani, e foram incluídos no livro dos reis de Israel. Algum tempo depois, Josafá, rei de Judá, fez um acordo com Acasias, rei de Israel, que era um homem muito perverso. Juntos construíram uma frota de navios mercantes no porto de Ezion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodava de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porque você se aliou ao rei Acasias, o Senhor destruirá o que você construiu. Assim, as embarcações naufragaram e nunca chegaram a navegar. Lembra sempre, você só precisa de Deus, né? Você percebe às vezes aqui, vocês querendo fazer associações, né? Querendo fazer uma network
com pessoas que você sabe que não é as melhores pessoas, e aí você acaba se dando mal, porque tudo que você precisa é o Senhor. Se Deus diz para você se aproximar de alguém, se aproxime. Se Deus não falou, então não se aproxime. O que é que Deus falou no seu coração no dia de hoje? Qual foi a passagem que está aí, latente no seu coração como uma resposta de Deus? Escreve aqui embaixo para mim, que eu vou ficar muito feliz. Foi a leitura de João, 2 Crônicas, ou vai ser a de Salmos que nós vamos fazer agora? Bora lá então, Salmo 78, para a gente finalizar o dia de hoje, a partir do verso 56, ele diz assim: ainda assim continuaram a colocar à prova o Deus Altíssimo e a se rebelar contra ele. Não obedeceram seus preceitos, voltaram atrás e foram infiéis. Como seus antepassados se mostraram indignos de confiança com um arco defeituoso, provocaram a ira de Deus ao construir altares para outros deuses. Com seus ídolos despertaram nele ciúmes. Quando Deus ouviu, se enfureceu e rejeitou por completo Israel. Abandonou sua habitação em Siló, o tabernáculo onde vivia no meio do povo. Deixou que a arca de seu poder fosse capturada. Entregou sua glória nas mãos dos inimigos. Permitiu que o seu povo fosse morto à espada, pois se enfureceu com eles sua propriedade. Os jovens foram consumidos pelo fogo. As moças não puderam entoar canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, e as viúvas não puderam lamentar as mortes. Então o Senhor se levantou como de um sono, como um guerreiro que desperta da embriaguez. Fez os inimigos recuarem e os entregou à vergonha para sempre. Rejeitou, porém, os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim, antes escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amou. Ali construiu seu santuário, alto como os céus, firme e duradouro como a terra. Escolheu Davi, seu servo, dos currais e o chamou. Tirou do pastoreio de ovelhas e cordeiros e o tornou pastor dos descendentes de Jacó, o povo que a Deus pertence, Israel. Com o coração sincero, Davi cuidou deles e os conduziu com sensatez. Então a gente vê aqui, o salmista contando a história de como Deus tinha um plano, livrou o povo de Israel, se rebelou, mas depois Deus, com tanta graça, deu uma nova oportunidade para restaurar a sorte deles. E é isso que a gente tem visto até aqui, A história do povo de Israel não é uma história de sucesso absoluto, é uma história de levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. A gente pode aprender muito com essa história, sobre como não fazer contra a infidelidade, a idolatria deles, mas também aprender, como Deus é longânimo, como Deus é benigno, como Ele ama, quando Ele dá novas oportunidades. Amém? Então não importa como está a sua vida hoje, quero dizer que Deus tem uma oportunidade de transformação para você. Vamos orar? Pai, te agradeço pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Declaro mesmo o melhor do Senhor, alcançando a vida de cada um dos meus irmãos, que nós possamos juntos crer, crescer, avançar e desfrutar do melhor do Senhor. Oro mesmo, Pai, por dias repletos de paz, que hoje seja um dia de boas notícias para que o teu santo nome seja exaltado. Oro por tudo e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa o like aqui no vídeo, compartilhe com a pessoa que você ama, manda lá no grupo da igreja, no grupo do seu departamento, para o povo ler a Bíblia junto com você. E eu te espero amanhã aqui para crescermos juntos na palavra. Fique com Deus e um grande abraço. Tchau, tchau.